Tenente Coronel Francisco Hermínio, comandante do Corpo de Bombeiros, né, aqui da cidade de Guarabira, é isso, está junto aqui com a gente para esse bate-papo de hoje. Mas antes da gente começar essa entrevista, a gente vai trazer aqui algumas informações que são importantes, né, para a população. Dizer que atualmente a Segurança Pública da Paraíba, ela está organizada a partir da divisão territorial, em regiões integradas de segurança pública, que por sua vez são constituídas pelas áreas integradas de segurança pública. Então a Paraíba hoje possui 4 regiões, não é isso? A primeira, cuja sede é na capital do estado, a segunda em Campina Grande, a terceira em Patos e, por fim, aqui a nossa regional aqui em Guarabira. Então, essas regionais, elas buscam integrar de forma dinâmica e eficiente as forças de segurança de todo o estado, as Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Penal, além, é claro, do Corpo de Bombeiros. Então, com a criação da 4ª região integrada de segurança pública, que é essa aqui da nossa cidade, Guarabira, o Corpo de Bombeiros Militar da Paraíba ganhou mais um comando regional que foi instalado aqui na nossa cidade. Então, para a gente entender melhor como funciona tudo isso, né, na prática, como funciona esse modelo de gestão das forças de segurança e o que Guarabira e região ganha com essa criação desse novo comando, é que a gente resolveu trazer aqui o Tenente Coronel Francisco Hermínio de Paiva Neto, do Corpo de Bombeiros aqui da cidade de Guarabira, comandante da 4ª, não é isso? 4ª CRBM, é assim que a gente chama mesmo? Coronel, seja bem-vindo aqui ao nosso programa, bom dia, uma satisfação recebê-lo aqui no Manhã de Notícias. Bom dia, a satisfação é sempre nossa, de poder estar aqui com todos os telespectadores, né? Podendo transmitir, principalmente para a população da nossa região do Brejo, como está funcionando agora a nossa gestão administrativa e operacional, né, do Corpo de Bombeiros Militar da Paraíba, que segue uma divisão já territorial que o Estado estabeleceu já há algum tempo, dentre as 3 forças, Polícia Militar... 2 meses, né? 2 meses que foi criada essa... Foi criada essa regional daqui, mas essa divisão territorial ela já tem um tempo a mais. E isso vem das 3 forças, como eu falei, da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros e da Polícia Civil. Então, nós somos forças integradas dentro da Secretaria de Segurança Pública, né, o nosso secretário Jean, conduzindo aí toda a parte da segurança no estado da Paraíba, e o Corpo de Bombeiros vem estabelecendo agora essa 4ª regional, que faz parte dessa 4ª região de segurança, e para isso a gente ganha, a cidade de Guarabira e os municípios circunvizinhos ganham com uma autonomia maior, tanto administrativa como financeira e operacional. De que maneira? Eu pergunto isso ao senhor daqui a pouco, porque como o senhor é o novo rosto, né, dos bombeiros aqui da cidade de Guarabira, os nossos telespectadores conheceram o Major Moisés Filho, que inclusive está aqui com a gente no estúdio, acompanhado do nosso amigo Soldado Virgínio, que é o Relações Públicas do Batalhão de Bombeiros aqui da nossa cidade. E aí eu quero que o senhor se apresente, que o senhor diga de onde o senhor veio, fale um pouco aí da sua carreira enquanto bombeiro, dessa profissão que é tão bonita e tão respeitada, né, pelas pessoas. Bom, eu sou natural de João Pessoa, mas meu pai é natural da região aqui, ele é natural de Belém e morou aqui em Guarabira durante muito tempo. A minha mãe é de Rio Grande do Norte, mas foi para João Pessoa muito cedo, e aí eu sou natural de João Pessoa, trabalhei e vivi lá todo esse meu período. Fiz o curso de formação de oficiais. Isso é uma mistura de Paraíba com Rio Grande do Norte. E fiquei bem paraibano aqui, graças a Deus. E daí, depois dessa minha caminhada anterior
a vida pública, né, como servidor, passei por alguns trabalhos, mas o CFO é que foi realmente a minha carreira profissional. Adentrei ainda quando nós fazíamos parte da Polícia Militar, e aí depois em 2008 tivemos nossa emancipação, e aí o Corpo de Bombeiros conseguiu caminhar com suas próprias pernas, e passei por várias funções dentro da instituição, graças a Deus. Fui subcomandante do Batalhão de Busca e Salvamento, trabalhei na parte de planejamento das operações, quando ainda tenente, na BM3. Trabalhei também na comissão de licitação do Corpo de Bombeiros, a primeira comissão de licitação. Eu tive o prazer e a honra de ser o primeiro oficial a ser presidente da comissão de licitação e ter feito um curso que à época nós não tínhamos. Me especializei muito nessa área e passei um tempo também na diretoria de finanças e no nosso chamado Funesbom, que é o nosso fundo, que hoje é o que nos traz os recursos para que a gente possa reinvestir na corporação em equipamentos e aparelhos, e reaparelhá-la e expandi-la também. E daí, com a ascensão do nosso comandante-geral atual, eu fui ser comandante do primeiro batalhão de incêndio na capital, e aí passei também um período lá, até que veio a pandemia, e aí o comandante também fez mais uma mudança, e eu fui ser o comandante da primeira regional. Então eu passei todo esse período de pandemia à frente da primeira regional, né, que tem a sede na capital, e comanda os batalhões. E como comandante da primeira regional, quando ainda não tinha a quarta, ainda tinha algumas cidades que ficavam sobre a minha responsabilidade, como Mamanguape e Sapé. Mas com essa divisão acabou que abriu a quarta regional e houve essa possibilidade de eu poder vir para cá, e aqui estou, né, com 22 anos, completarei 22 anos de carreira, especificamente no serviço militar aqui do Corpo de Bombeiros. No ano que vem, no início do ano, completo 22 anos, e graças a Deus só tem me dado alegrias. O que é ser bombeiro? Qual é a responsabilidade do senhor quando olha assim para dentro de si, e qual é a sua responsabilidade como bombeiro? Eu digo muito o seguinte, que muitas pessoas, e eu reconheço isso, que sempre sempre viram a figura do Corpo de Bombeiros, né? Eu acho que, eu não sei se eu sou um caso um pouco atípico, eu nunca tive essa visão, talvez por não ter muito contato com a corporação, ou praticamente não ter contato, só fui ter contato já depois de adulto. Mas assim, a gente não sabe descrever muito bem. Eu não sei descrever em palavras o que é ser bombeiro. Eu só sei na hora que a gente está fazendo atendimento. Essa é a principal situação que nós temos, é quando você está fazendo um atendimento, seja ele qual for, seja ele um atendimento simples que nós fazemos. Às vezes a gente faz um transporte. Não seria nem assim de tanta nossa responsabilidade. Mas às vezes a gente chega numa casa, tem uma pessoa idosa que está precisando ir ao médico e não tem como se deslocar porque sofre de uma enfermidade ou sofreu uma queda e não tem como se locomover num veículo normal. Então, desde uma ocorrência simples como essa até uma ocorrência complexa, quando eu tenho uma vítima presa em ferragens, que demora muito tempo para sair, que por vezes ela tem até uma pessoa que é da família do lado que já está em óbito, mas você tem que socorrer aquela que está ali. Então, é nessa hora que a gente consegue entender o que é ser bombeiro. É quando você consegue ajudar uma Mas pessoa. É complexo de descrever em palavras. É muito prazeroso e satisfatório de você poder ajudar. Sempre quando você pode ajudar, é muito bom. Às vezes também fica a frustração quando você não consegue. Quando você não consegue. E aí, como é que ajudar? Como aprender a lidar com isso? Com essa sensação de impotência daquele momento? Michele, assim, eu acho isso, cada um tem a sua experiência própria. Eu acho que só com o tempo, infelizmente, isso a gente não consegue aprender assim nos bancos escolares. Você consegue ter uma noção de como você vai lidar com essas questões, né? Mas assim, no serviço em si, operacional, quando eu
principalmente eu falo mais de mim, mas dos outros também, quando a gente está no serviço, a gente quer sempre terminar aquela missão, terminar aquele salvamento. Se a gente vai ter êxito em salvar aquela vida ou não, isso aí já depende de outros fatores. E essa questão aí eu só vou me prender àquela vítima ou àquela pessoa depois. Aí depois é que eu sinto mais um pouco e aí eu começo a refletir mais sobre aquelas situações. Coronel Paiva, pode chamar Paiva, assim, né? Pode, Coronel sim. Paiva, a gente mencionou aqui no início da entrevista, né, vários termos que são desconhecidos da maioria das pessoas, como RESP, é assim mesmo que chama, ASP, Comando Regional, e eu queria que o senhor explicasse melhor esses termos, como é que funciona, né, na prática, essa nova estrutura administrativa das forças de segurança aqui do nosso estado, para que o cidadão comum ele possa, de fato, entender. Assim, o que eu acho que o principal que o cidadão entenda para a gente, para mim como gestor, vamos dizer assim, principal da nossa regional, é que ele pode contar com o Corpo de Bombeiros no número 193. Certo. Essas outras questões são questões administrativas. Essas questões burocráticas que a gente gerencia. Então, se me chamarem de doutor, tenente, isso para mim não importa muito. O que importa é que ele sabe que ele pode contar conosco no número 193, 24 horas por dia, todo o ano. Nós não paramos um dia. Então a corporação é uma corporação mais do que centenária, né? E assim, nós não paramos. Eu tenho como disse, vou fazer 22 anos, e eu não vi nesses meus 22 anos o bombeiro parar um dia. Então ele não parou, nunca, ele não para. É aquela velha história, nem tem dia santo, nem feriado. Não nem... para. Não existe assim que um dia que não. Vai ficar 2 horas aqui sem atender. Não, é 24 horas por dia. Mas assim... E tem sempre alguém precisando, né? Tem sempre alguém precisando. Então, assim, nós estamos sempre buscando mais condições materiais e humanas para a gente dar o melhor atendimento possível e o mais rápido possível. Mas, em resumo, as nossas nomenclaturas não mudaram em si. Nós continuamos tendo as nossas companhias, que são estruturas menores, e os nossos batalhões, que são estruturas maiores. Então, quando nós temos cidades maiores, nós temos batalhões. Quando nós temos cidades menores, nós temos companhias. Então, isso permanece inalterado. O que é que foi adicionado? Foi o nosso comando regional. Como a estrutura, vamos dizer assim, inicial, nós tínhamos um comando só em João Pessoa, que gerenciava todas as unidades, da capital ao sertão. Então, com essa divisão, o nosso comandante geral, ele pôde, vamos dizer assim, ter uma outra visão, mais administrativa e holística da corporação, e nós, que somos os regionais, vamos dizer assim, nós nos preocupamos mais com a parte da ponta imediata de cada regional. Então a gente consegue administrar melhor localmente e passar para ele as demandas e, vamos dizer assim, as nossas atuações. Então ele consegue ter um assessoramento melhor com a nossa coordenação regional. Tem uma pergunta aqui, uma pessoa querendo tirar uma dúvida. Com a criação da 4ª regional, isso quer dizer que nós temos 2 comandantes no bombeiro local? Isso é uma pergunta. Uhum. 2 comandantes. Isso. É por isso que eu falei. As nossas unidades continuam. Então, o que acontece? Guarabira, ela é uma sede, vamos dizer assim, privilegiada, que ela tem o 3º Batalhão, que o comandante é o Major Fernando, que anteriormente era o Major Moisés. Sim. E com a criação da 4ª Regional, a sede é em Guarabira. Então, eu fico, vamos dizer assim, localizado aqui. Então, o Comando Regional tem a sua sede aqui. Eu, como gestor principal, o Major Moisés agora veio ser o meu subcomandante, e o Major Fernando fica no Batalhão de Guarabira. Mas são 2 comandos, mas são 2 comandos diferentes. Mas na prática, o que é que Guarabira ganha, né, com essas mudanças aí? Como eu falei, Guarabira volta a ser protagonista de toda a região, porque com a formação das 3 REISPs que nós tínhamos,
Guarabira era uma cidade que ficava subordinada a Campina Grande. Então, o comando regional de Guarabira era Campina Grande. Agora, ela sendo regional, ela volta a ser protagonista de toda uma região. Então, todas as unidades que compõem a nossa região, que estão Solânia, Mamanguape, Sapé, Itabaiana e a própria Guarabira, né, ficam voltadas para Guarabira. Então, isso dá uma posição estratégica para o município de Guarabira, de gestão mesmo. Então, assim, eu acho que a gestão começa a ficar mais fluida, porque a gente consegue ter núcleos menores e assim a gente tem um olhar mais específico para cada unidade, para saber a necessidade de cada local, para ter... Isso aí vai gerar até compras futuras, demandas futuras para a nossa diretoria de apoio logístico. Então, isso traz um benefício muito importante, né? Coronel Paiva, no próximo dia 26 de novembro, o 3º Batalhão do Bombeiro aqui de Guarabira vai completar 30 anos. E aí a gente pode perguntar o seguinte, nós ganhamos um presente com essa chegada desse 4º Comando Regional, e essa data de criação do Corpo de Bombeiros aqui para a cidade de Guarabira é uma data emblemática, muito significativa, né, para a nossa população. Foi quando, de fato, viu-se a grande necessidade de se ter a figura, né, do bombeiro aqui presente no nosso dia a dia. Sem dúvida é um presente. Me permita só fazer um parênteses, né? O presente da população. Então, a população que ganha muito com isso, né? E, com certeza, essa data é uma data muito significativa. E aí eu vou usar um ditado popular que o pessoal usa muito, né? Que geralmente a gente só fecha a porta depois que é roubado. Isso. E isso é uma temática que eu trago, e agradeço demais a oportunidade de estar podendo externar isso para um público maior, que eu faço até um questionamento. Quem mora em condomínio, geralmente quando faz reunião que envolve, vamos discutir a segurança do condomínio. Então o cara fala em cerca elétrica, câmera de segurança, fala em porteiro eletrônico, mas ninguém se questiona se os extintores estão ok, se as saídas de emergência estão corretas, se a reserva técnica, que é a quantidade de água que tem que ficar na caixa d'água, está na medida certa. Então, ninguém questiona essas situações. E aí, quando acontece um sinistro em um dos apartamentos ou em uma das unidades desse condomínio, aí vem a pergunta, mas estava funcionando? Muitas vezes a gente chega num prédio... Quem estava responsável, não, né, tem por verificar? Uma gota de água no hidrante. Às vezes tem água, não tem a mangueira, não tem a chave. Então, assim, não deixem que aconteça antes de se prevenir. Então, a prevenção é sempre uma coisa que nós estamos trabalhando, e eu falo também um ensinamento que aprendi, que assim, se a gente vai para um evento e esse evento dá 0 ocorrências, é porque o trabalho foi bem feito de prevenção. Sem então, dúvida. Nós passamos agora todo o feriado, o litoral norte faz parte da nossa regional, então, principalmente Baía da Traição, que tem uma população rotativa muito alta. Então, nós tivemos lá a Capitã Bruna, a comandante da companhia de Mamanguape, e ela passou todo esse feriado prolongado, sexta, já começando na sexta, com sábado, domingo, segunda e terça, e graças a Deus não tivemos nenhuma ocorrência de afogamento nessa área. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Coronel Paiva, nos últimos anos, o Corpo de Bombeiros da Paraíba ele vem passando por uma séria, né, por uma grande expansão, pela ampliação do número de unidades, e essas unidades que foram criadas, né, essas regionais, ou essa regional que foi criada, esse 4º Comando, a gente sabe onde fica o quartel do Corpo de Bombeiros aqui em Guarabira, e a sede do 4º Comando Regional, aonde onde ela funciona? Hoje ela está funcionando na própria unidade. Então, nós estamos com um imóvel aqui já na cidade de Guarabira.
Só que esse imóvel vai passar ainda por um processo de reforma e adequação para que a gente possa fazer essa mudança. Então, hoje a gente funciona dentro do 3º Batalhão. Administrativamente estamos funcionando lá. E essa expansão da nossa instituição já é uma expansão que vem, isso já remonta ao início do nosso Funesbom, como eu falei. Então, já em 2001, 2000, isso já foi vislumbrado lá atrás, foi criado esse fundo, e esse fundo já vislumbrava essa expansão. Então, essa maior área de abrangência, as nossas unidades estarem mais presentes em várias cidades, né, para estar mais perto da população. Então, esse é um plano que já vem, já remonta aí dos anos aí, final dos anos 90, e o Funesbom tem dado esse suporte para a gente. Então, a gente vai abrindo as companhias e equipando as unidades. Então, a gente vai fazendo esse processo até que a gente tenha a área de abrangência total do nosso estado. Só uma última pergunta aqui, 3 das 4 unidades pertencentes ao 4º Comando foram criadas nesses últimos 4 anos. E aí eu lhe pergunto, fazer várias perguntas numa só, essa expansão vai continuar? Existe perspectiva para novas unidades do Corpo de Bombeiros aqui na nossa região? E como é que o senhor enxerga toda essa expansão? Bom, como eu falei, vou começar do final. Essa expansão ela tem um viés muito importante, porque quando eu faço essa expansão, eu diminuo uma coisa muito importante para a gente, que é o chamado tempo-resposta. Então, a gente está fazendo essa expansão para diminuir cada vez mais a resposta das ocorrências. Então, o tempo que a gente leva para sair da nossa unidade para chegar até o local do sinistro. Então, isso aí é muito importante. Essa expansão vai continuar? Vai. Essa expansão vai continuar até que a gente atinja todo o planejamento que foi feito dentro de uma compatibilização diária. Nós não somos uma unidade, ou seja, nós não somos uma corporação isolada do Estado, né? Então, dentro de toda uma compatibilização diária da Secretaria de Segurança, já desenvolvida pela área de planejamento, nós vamos continuar essa expansão. E a próxima unidade que nós temos para instalar é a de Solânia. Então, o comando da corporação, Coronel Araújo, a minha pessoa, o Major Moisés, nós já estamos fazendo as tratativas com o prefeito do município de Solânia, e as questões já estão sendo, as arestas já estão sendo aparadas, para que a gente possa instalar lá em Solânia a nossa próxima unidade. Tem uma previsão para a criação dessa nova unidade? Olha, previsão exata a gente nunca tem, porque existem outros fatores que contribuem com isso aí. Mas a nossa intenção é que até o final do ano que vem essa companhia esteja já funcionando. Então, acredito que é um tempo suficiente para que a gente possa colocar essa companhia na atividade, né, lá de Solândia. Coronel Paiva Neto, tem sempre uma pergunta, né? Eu fico sempre querendo perguntar mais e mais e mais. Para quem quer ser bombeiro, o que é preciso fazer para ser um bom bombeiro militar? Bom, eu vou falar primeiro da parte, vamos dizer assim, legal, e depois eu falo da parte mais pessoal, né? Vamos tratar assim. Hoje nós temos 2 formas de entrada na nossa instituição. Você pode fazer a prova para entrar como soldado, então é o curso de formação de soldado, que a gente chama de CFSD, ou você pode fazer o curso de formação de oficiais, a prova para o CFO. Então tem essas 2 formas de entrada. Todas são por concurso. O CFO tem ultimamente passado por uma pequena mudança, a exigência de curso superior agora para já entrar. O CFSD tem uma formação de tecnólogo quando você conclui o curso. E todos os dois você tem uma carreira funcional ascendente, né? Então, o CFSD ele entra como soldado e ele pode ascender na carreira as graduações militares, que tem até ao posto de capitão e talvez até de major, dependendo das situações. E o CFO
quando ele faz, ele também pode ascender funcionalmente até o posto de coronel, que é o último posto das nossas instituições militares estaduais. Então, essa é a questão, vamos dizer assim, técnica que você precisa. Você precisa prestar um concurso público para poder entrar. Agora, o que é que eu preciso para ser bombeiro? Eu acredito que você só precisa ter, e é uma concepção minha, mas eu acho que eu já tenho um tempo suficiente que eu possa falar isso. 22 anos, né? Eu acho que você só precisa ter uma coisa para ser bombeiro: ter boa vontade. Se você tiver boa vontade, você vai ser um excelente bombeiro. Porque assim, eu acredito que na nossa vida como tudo, a pessoa que tem boa vontade, ela vai estar sempre disposta a ajudar outra pessoa, a contribuir de alguma forma. Mesmo que ela não vá conseguir resolver o problema daquela pessoa, mas ela, eu vou te ajudar um pouco, você pelo menos vai ficar... Mas não deixa de fazer sua parte. Mas não né? deixa de fazer. E assim, você não vai ter a condição ideal. É muito difícil a gente ter a condição ideal no mundo que a gente vive hoje. Nós somos um Estado que tem suas limitações. Nós somos uma corporação que tem nossas limitações. Nós somos pessoas que temos nossas limitações. Então, condições ideais é muito difícil. Mas a pessoa que tem boa vontade, ela vai olhar aquela situação e vai dizer: eu tenho como ajudar, eu tenho como resolver. Pode ser que eu não tenha o avião da NASA que vai até a Lua, mas eu tenho um outro meio que eu vou conseguir fazer essa missão. Sem dúvida. Então eu acho que se você quer ser bombeiro, pense. Porque eu até, às vezes, em algumas instruções, quando eu participava mais dessa parte, eu falava com o pessoal, com o meu público interno. Nós não estamos no serviço militar obrigatório. Nós pegamos a obrigação que estava no cantinho dela lá e colocamos nas nossas costas. Então, a partir de agora, a gente tem que carregar essa obrigação conosco. E foi a gente que foi lá pegar. Ninguém jogou nas nossas costas essa obrigação. Dúvida. Então, a boa vontade, eu acho que é o fator principal. Se você tiver isso, o resto é treinamento. E aí, treinamento... Aí é a equipe que vai te capacitar para isso. E eu tenho certeza que qualquer pessoa que tem as condições físicas de mobilidade, porque existem algumas restrições que infelizmente a gente não consegue, vai conseguir fazer um salvamento em altura, um salvamento aquático, um salvamento terrestre, porque o treinamento vai capacitar ele para isso. Agora, se ele não tiver boa vontade... Nada, não tem treinamento, nada feito, não né? tem treinamento que qualifique. Ele pode ser a pessoa mais qualificada do mundo, mas na hora de fazer ele vai colocar uma dificuldade. Vai sempre deixar a desejar. Isso. Coronel, seja bem-vindo aqui à nossa cidade. Deseja êxito no seu trabalho, assim como a gente já desejou os demais que passamos por aqui. Nós tivemos a primeira mulher, né, do Corpo de Bombeiros da Paraíba, né, como comandante, foi a Major Josilene. Acredito que já deve ter subido de patente, né? Não sei. É da minha turma também. É da sua turma, né? Então, Guarabira tem sempre essa tradição, né, de acolher bem os comandantes, o bombeiro de modo geral, né? Tem sempre uma boa imagem dessa instituição que é tão respeitada e que merece o nosso respeito. Então, um grande abraço, seja bem-vindo. E a gente eu conversava e converso muito com o soldado Virgínio, que é um amigo particular que eu tenho e por quem eu tenho uma admiração, para trazê-lo aqui, porque a gente tem sempre, né, o interesse de passar e repassar as informações para a população, né? E quando se trata de prevenção, o bombeiro está sempre em primeiro lugar. Então, seja bem-vindo sempre aqui ao nosso programa. Mais uma vez, obrigado. Quero dizer que, particularmente aqui em Guarabira, eu me sinto muito bem, me sinto em casa por ter ainda essas raízes aqui. Então, é uma cidade que eu gosto muito de estar, na cidade. Dizer que é muito importante esse canal de comunicação entre a instituição e a população, e você faz esse papel muito bem, de fazer esse link, porque a população precisa estar bem informada. Nós estamos ainda num processo de pandemia, mesmo que ela esteja, vamos dizer assim, no controle, mas ainda estamos nesse processo. Nós não sabemos quais serão os próximos passos aí quanto a festividades, final de ano, ou até mesmo a nossa festa da luz aqui tradicional. Mas eu já quero, se possível, deixar com você um espaço reservado para que a gente venha debater esses temas do futuro, para que a gente tenha a melhor prevenção possível, para que eu tenha a menor atuação
em campo, no terreno. Sem Então, dúvida. vai ser muito importante isso no futuro, sim. Vamos sim, vamos previamente já agendar. Pode deixar com a gente aqui. Um grande abraço.